A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Daremos continuidade à série de exposições na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai querido, nós te damos graças pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos nesta noite reunidos com o povo do Senhor para ouvirmos a tua voz, para cantarmos ao Senhor, para orarmos a ti. Como é bom, Senhor, nos apresentarmos diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que não é pelos nossos méritos que nós podemos fazer isso, mas sim pela tua graça e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque pelos méritos de Cristo podemos nos achegar a ti, podemos adorar o teu nome, podemos ter um encontro com o Senhor. Agora, neste momento, de forma especial, pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine as nossas mentes para recebermos a tua palavra e que ela gere em nós frutos para a glória e o louvor do teu nome. Nós oramos, Senhor, gratos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quais privações valem a pena? O que vale a pena abrir mão, algo importante para você? O que vale abrir mão de algo importante para fazer outra coisa? Qual privação vale a pena? É isso que este texto irá nos apresentar. Vamos pensar na figura paterna, né? Nós temos alguns exemplos, e às vezes eu vou usar uma figura paterna, porque esse é o meu contexto familiar no momento, né? O pai, ele precisa abrir mão do seu tempo, às vezes do seu sono, quando a criança é pequena, não é? O sono é algo importante para nós, não é assim? Nós precisamos descansar. Mas quando você tem um filho pequeno que passa por cólicas, é mais falta de sono, não é? Nós às vezes privamos o nosso sono em benefício do filho. Não é assim? Os filhos dão trabalho, não é? De várias maneiras, tanto como tempo, como atenção. Às vezes nós precisamos sair do trabalho correndo para atender uma necessidade do filho. Às vezes nós precisamos dispor de recursos financeiros, não é assim? Imagine se você não tivesse filho, você que é pai. Você certamente teria mais recursos financeiros hoje, não é? Porque filho dá trabalho, não é? Mas é um trabalho que vale a pena, não é isso? É uma privação que você passa, você abre mão de ter mais recursos para poder abençoar e cuidar de seu filho. É o que vale a pena, né? Então existem privações, são coisas que nós abrimos mão
em troca de outras que valem a pena na vida. Né? Coisas que nós entendemos ser mais importantes do que outras. Mas coisas que precisamos abrir mão para fazer. É assim na nossa caminhada. Nós temos exemplos assim nas nossas vidas cotidianas. Às vezes precisamos escolher o que é mais importante. Ou o que é mais importante para gastar o meu tempo, para gastar o meu recurso, para gastar a minha atenção, o meu esforço, não é assim? Precisamos escolher entre coisas e definimos aquilo que é importante. Mas o que é importante para o crente? O que deve ser importante para o crente? Esse texto fala sobre isso. Fala sobre uma privação que Paulo teve lá no tempo em que ele escreveu a carta para o benefício de outro. Paulo abriu mão de um benefício para ele, para abençoar a vida de outros, para abençoar a vida da igreja de Tessalônica, sendo mais específico. Paulo abriu mão da presença de Timóteo, e é isso que nós temos neste texto que lemos. Ele envia Timóteo, alguém que era tão importante no seu ministério, para que aqueles irmãos fossem abençoados. E esta deve ser a disposição do nosso coração. Entender que o cuidado com os nossos irmãos é importante. Que abrir mão de coisas que são importantes para nós, às vezes, deve ser necessário para o cuidado do outro. É isso que Paulo está nos ensinando com este texto. E eu gostaria de meditar com vocês nesta noite. Eu quero relembrar com você a respeito do ministério de Paulo. Paulo e Silas estiveram em Tessalônica pregando o Evangelho e Deus transformou aquele povo. Você se lembra? Você vai cansar de ouvir isso, não é? Eu repito isso quase todo sermão, para que você entenda o que está acontecendo ali naquele momento. Paulo, ele prega o Evangelho e pela graça de Deus, pela manifestação do poder do Senhor, depois de 3 semanas de pregação do Evangelho, havia ali uma igreja organizada. Crentes que creram no Evangelho e que davam testemunho da sua fé, que pregavam a palavra para outras pessoas, que viviam uma vida de santidade a ponto de fazer isso conhecido a outras pessoas em várias regiões. Você se lembra disso? Eles viviam com integridade a ponto, os crentes de Tessalônica, a ponto de eles serem conhecidos por outras pessoas. A notícia do que aconteceu ali naquela cidade se espalhou para outras regiões. Naquele tempo não tinha Instagram, WhatsApp, internet, para a notícia correr com rapidez. Havia as dificuldades do tempo, mas mesmo assim a notícia se espalhou. Então foi algo grandioso que Deus fez ali. Mas você também deve se lembrar que Paulo e Silas enfrentaram duras perseguições. E eles tiveram que sair da cidade de Tessalônica. É por isso que eles ficaram pouco tempo ali. E eles foram levados para Bereia e aí continuaram a sua viagem missionária. Mas Paulo se preocupava com o povo, nós vimos isso. Paulo se preocupava com a saúde espiritual deles. E ele queria saber a respeito da saúde espiritual dos seus irmãos. Veja que é por isso que ele realmente abre mão sobre aquilo que lhe era de direito para enviar alguém que era tão importante para ele. Ele abre mão do próprio Timóteo. Paulo não suportou estar distante dos irmãos. E o que ele faz? Ele envia um companheiro de trabalho. Veja como Paulo apresenta Timóteo. Timóteo é apresentado como um servo que o auxilia, como um servo de Deus. Veja no verso 2. Ele diz o seguinte: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo. Timóteo era um homem importante no trabalho do Senhor. Ele era um colaborador na obra de Deus. Imagine você ter um Timóteo do seu lado para servir a Deus. Imagina se nós tivéssemos Timóteo aqui servindo na igreja hoje. Você queria abrir mão de Timóteo em prol do reino? Talvez não.
Nós não temos muito esta ideia, né? Olha, temos um homem, um servo de Deus aqui dedicado, que trabalha, que prega, que ensina, que serve, que visita, que cuida, que discipula. O que mais? Acrescenta aí alguma coisa, alguma qualidade, né? Alguém que se preocupa com o prédio, com a estrutura, alguém que tem a sabedoria. Timóteo era um homem assim para Paulo. Paulo tinha ao seu lado um homem desse calibre. E se tivéssemos um Timóteo hoje no nosso meio, nós falaríamos, não sai daqui. Não é assim? Não sai, Timóteo. Fica conosco. Você é muito importante para nós. Timóteo era importante para Paulo. Mas Paulo tinha a visão do reino. O que era mais importante naquele momento? É que Paulo e Silas ficassem em Atenas, e é isso que fala o verso 1. Eles ficaram em Atenas, mas enviaram aquele que era muito importante para eles para atender às necessidades da igreja de Tessalônica. E ele é enviado. É um pensamento, uma visão de reino. Nós precisamos cultivar na nossa igreja uma visão de reino. Pense, meus irmãos, no momento que a igreja vive. Pela graça de Deus, a nossa igreja tem caminhado muito bem. Mas aonde nós queremos chegar? Será que nós queremos construir um grande império aqui no Parque Seleta? Será que esta é a vontade de Deus para as nossas vidas? Não. A vontade do Senhor é que outras pessoas ouçam o Evangelho, outras pessoas sejam discipuladas. Deus espera que no meio de nós surjam homens e mulheres que servem, que estão comprometidos com o reino de Deus, não só aqui, mas lá também. Então, nós deveríamos pensar mais nisso, preparar pessoas para servirem no reino. Fortalecer pessoas e ajudar pessoas a serem maduras na fé. Não estou falando de trocar de igreja, sabe? Eu vou para outra igreja porque é mais perto da minha casa. Eu vou ali porque é mais fácil para mim. Não. Preparar pessoas para servirem ao Senhor. Será que nós já podemos sonhar, em algum momento no futuro, se levantando um grupo no nosso meio, falando, pastor, nós estamos aqui dispostos a começar um novo trabalho em São Bernardo. Dispostos a plantarmos uma nova igreja. Vamos começar, pastor? Nós deveríamos pensar nisso. Nós deveríamos sonhar com isso e orar por isso. Porque o nosso maior compromisso não deve ser com a nossa igreja, com o nosso bem-estar. Seria muito bom ter Timóteo aqui conosco. Mas devemos pensar no reino. Que Deus levante Timóteos no nosso meio, para que sirvam também em outras regiões. Que Deus ajude a igreja do Parque Seleta a ser uma igreja enviadora, que envia pessoas para o campo para servir, que prepara, que fortalece, que ajuda, que envia, que sustenta. Que pensemos no reino também, assim como Paulo pensou. Veja que Timóteo faria diferença, mas Paulo estava mais preocupado naquele momento com a obra missionária, com a igreja de Tessalônica. Ele queria ver o bem daquela igreja, então ele envia Timóteo. E ele fala, vai Timóteo, para ver a saúde daqueles irmãos. E o que Timóteo tinha que fazer? Então, eu vou dividir o meu sermão nesta noite em algumas estruturas. O que fazer, por que fazer, para que fazer e como fazer. Este texto nos fala sobre isso. O que Timóteo deveria fazer? Ele deveria cuidar da saúde espiritual daqueles irmãos. Tudo bem? Cuidar da saúde espiritual dos irmãos. E não só Timóteo deve pensar nisso, nós também devemos pensar. Cuidar da saúde espiritual dos nossos irmãos. Era isso que ele tinha que fazer. Ele deveria ajudar a fé daqueles irmãos. Ele deveria ser um instrumento de Deus na vida deles. A missão de Timóteo era fortalecer os alicerces dos tessalonicenses, para que fossem estáveis, firmes e inabaláveis na fé por essas provações. E veja que
o texto fala das provações, eu vou falar no próximo ponto. Não é? Eles tinham que lidar com provações, mas Timóteo deveria ser alguém que ajudasse. Não era alguém passivo. Não é? Timóteo não foi enviado por Paulo para passar férias em Tessalônica, para conhecer a cidade, desfrutar das comidas, né? Das paisagens, do bem-estar da igreja, da música que a igreja tinha, que a igreja cantava, né? Da estrutura que a igreja oferecia, e eles não tinham estrutura. Timóteo foi usado por Deus e enviado através de Paulo por Deus para servir, para cuidar. Ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha a responsabilidade de cuidar da fé daqueles irmãos. Veja que as nossas prioridades, meus irmãos, estão muito mais relacionadas com os nossos desejos, não com o bem-estar do outro, porque vivemos a realidade do pecado, né? Nós nos preocupamos conosco, e não com os outros. Mas a dinâmica do reino de Deus não é assim. A vida da igreja não é assim. E às vezes parece que eu estou sendo um pouco repetitivo, mas o fato é que esta carta fala muito sobre isso. Sobre o cuidado de uns para com os outros a respeito da fé. Nós precisamos nos importar e nos preocupar mais uns com os outros. E é o que Timóteo está fazendo. O nosso coração, por vezes, nos leva a uma vida de egoísmo, mas Deus espera que cuidemos mais uns dos outros. Será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos, como Paulo fez com Timóteo, para o benefício do outro? Será que você está disposto de abrir mão do seu tempo, do seu conforto, do seu bem-estar, para servir outros irmãos que estão fracos na fé, que necessitam de cuidado, que estão distantes do Senhor, que fraquejam, ou aqueles novos na fé que estão se achegando à nossa igreja, que precisam ser acompanhados, discipulados, orientados? Será que você tem gastado tempo para fortalecer amizades, estabelecer relacionamentos, cuidar das pessoas? Ou você só está preocupado em o que a igreja vai oferecer para mim? O que a igreja vai me dar? Né? Qual é a próxima programação? Qual é? Né? Qual é? O que eu quero? O que eu recebo? Nós devemos pensar em sermos agentes para abençoar a vida de outras pessoas. E não só sermos abençoados. Será que você está disposto a fazer isso? Você está preparado? Você está vivendo a vida na igreja ainda? Olha, ainda não. Quero receber só. Deus nos chama a uma vida de serviço. Às vezes devemos abrir mão do nosso lazer, abrir mão do nosso tempo, da nossa série favorita. Não é? Quem gosta de séries? Netflix. Quem gosta? Quanto tempo a gente gasta fazendo isso? Internet, Instagram. Quanto tempo a gente gasta com isso? Mas quanto tempo você gasta ajudando o outro? Criando amizades, fortalecendo relacionamentos, ensinando outros a respeito da palavra de Deus, orando com outros, indo visitar outros, fazendo talvez momentos de leitura bíblica e oração junto com o seu irmão que precisa de você. É difícil fazer isso? Não é difícil, meus irmãos. É que nós estamos distraídos. O nosso coração não acha isso importante. Para nós o importante é satisfazer os nossos desejos. Somos chamados para o serviço, para cuidar uns dos outros. Nós precisamos estar atentos com isso. Veja que todo o trabalho de Paulo é um trabalho pastoral feito pelos missionários, mas isso também é feito pela igreja, um trabalho de cuidado, né? Então, eu vou ler apenas um texto que está em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
só apenas um texto, nós já sabemos disso. Ainda que o trabalho fosse de Paulo e Timóteo, eles eram pastores, missionários, nós sabemos que esta tarefa é a tarefa da igreja. Aconselhai-vos mutuamente, instruí-vos mutuamente, cuidar uns dos outros, é um trabalho da igreja. É um trabalho da igreja. Mas veja, este trabalho, que dá trabalho, né, está baseado naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez por nós. Porque sofrer para outro ganhar está baseado em sua obra salvadora, em sua obra salvífica. É isso que Cristo faz. Ele sofre para que outros ganhem. Deus faz isso conosco e é por isso que Ele nos chama ao serviço. Eu tenho enfatizado isso. Deus primeiro nos dá e depois Ele nos chama a fazer. Cristo ele teve que sofrer, que abrir mão da sua glória para nos salvar. Ele sofre, Ele abre mão de si mesmo em benefício do povo, em benefício de vocês. De vocês. Para que vocês sejam salvos. Para que vocês recebam todas as coisas, todas as promessas, para que vocês sejam reconciliados com Deus. E agora Ele te chama, olha, se eu fiz, faça. Faça também. É por isso que devemos fazer. Cristo voluntariamente sofreu na cruz para desfrutarmos dos benefícios da salvação. Nós agora somos chamados para abrir mão de nós em benefício dos nossos irmãos. Mas por que devemos fazer isso, pastor? Tem tanta gente para trabalhar. Os irmãos estão sempre bem, sorrindo, alegres, felizes. E aqui está a razão para isso. Porque nós devemos nos preocupar com o cuidado mútuo, com o cuidado das pessoas. Devemos nos dedicar aos outros também. Olha a razão, verso 4. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. A razão para Timóteo ir até eles é que esses irmãos sabiam que foram designados para enfrentar tribulações. Durante o ministério de Paulo e Silas lá em Tessalônica, eles já haviam dito àqueles irmãos que eles sofreriam. Nós vamos embora, mas vocês vão sofrer. Por que eles iriam sofrer perseguições? A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Não é um relato exclusivo daqueles irmãos naquele período, naquele tempo. Ainda que isso seja algo real na história. Eles viveram uma dura perseguição. Nós já vimos isso. Paulo e Silas foram perseguidos pela mensagem que pregaram, pelo evangelho que eles pregaram. Quando eles saíram de Tessalônica, aqueles irmãos que creram enfrentaram perseguições, tanto dos judeus quanto dos seus próprios compatriotas. Paulo já havia falado isso para eles. Vocês sofreriam. Mas todo crente que quer viver piedosamente será perseguido. Por quê, meus irmãos? Porque nós vivemos numa realidade caída. O mundo não é simpático a nós. Entende? Nós não estamos vivendo aqui um tempo de descanso e paz plena, sem riscos. A Bíblia fala que nós estamos vivendo uma realidade de guerra, porque temos adversários, porque estamos vivendo numa luta espiritual. Então nós não podemos desprezar que todos nós estamos precisando o quê? De ajuda. Todos nós estamos em perigo. E Deus, é claro, Ele certamente é aquele que nos defende, que nos protege, que nos fortalece, mas Ele usa a vida comum do povo de Deus, esse relacionamento que temos, para nos fortalecer. É por isso que precisamos ajudar uns aos outros, porque estamos vivendo nesta realidade caída. Nós não podemos desprezar isso. O tempo de tribulação continua até o retorno de Cristo. No mundo tereis aflições, né? Nos momentos de despedida de Cristo para com os discípulos, ele fala isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
A aflição para aqueles que são discípulos de Cristo é certa. E é por isso que nós precisamos de ajuda. Eles sabiam disso. Os irmãos de Tessalônica sabiam. O sofrimento cristão, para ilustrar tudo isso, provavelmente era o ensino do catecúmenos, né? Então eles pregaram o evangelho para aqueles irmãos, eles se converteram, né? Paulo e Silas, eles pregaram o evangelho, aquele povo se converteu, e aí na classe de catecúmenos, ali de Tessalônica, eles já haviam dito, olha, se vocês servem a Cristo, vocês serão perseguidos. Certamente vocês irão enfrentar perseguições. E é por isso que ele diz no verso 4 todas estas coisas, que eles já haviam ensinado a respeito disso àqueles irmãos. Então, meus queridos, veja que viver nessa vida, pensando que o sofrimento não deve ser algo real, isso nós só podemos servir a Deus no momento de paz e tranquilidade, é uma ilusão. Eu já falei isso para vocês, né? Nós servimos ao Senhor mesmo diante do sofrimento. Não espere vida tranquila para servir. Então, às vezes, nós pensamos de uma forma equivocada. Olha, eu vou servir a Deus quando as coisas estiverem bem tranquilas para mim. Aí eu vou me dedicar ao Senhor. Meus irmãos, a obra de Deus é feita mesmo diante das tribulações. Sempre foi assim. E vai continuar. É por isso que eles precisavam de cuidado. É por isso que Timóteo vai para lá. Porque eles realmente viveriam tribulações. E nós também vivemos numa realidade de tribulação. Mas para que devemos cuidar uns dos outros? Qual é o propósito de tudo isso? Verso 5. Veja comigo. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O que Paulo tem em mente é: eu mandei Timóteo ir ver o estado de vocês com medo de que o nosso esforço havia sido em vão. Ou seja, que aqueles irmãos, eles apostatassem da fé, certo? Como se eles parecessem que fossem crentes, mas não fossem. Então Paulo ficou um tempo pequeno com eles. Frutos de alguém que realmente é um servo de Deus está também na perseverança, não é assim? Um servo do Senhor, ele vai perseverar. Ele persevera. Paulo não pôde ver isso. Ele ficou 3 ou 5 semanas com aqueles irmãos. Ele não pôde constatar isso. E Timóteo, então, é enviado para ver realmente se eles eram crentes genuínos. Para ver que eles não haviam deixado aquele estado inicial que Paulo viveu com eles. Então era para que eles não se perdessem. Basicamente é isso. E é por isso que eles precisam de cuidado. E é por isso que todos nós precisamos, para que ninguém se perca no caminho. Para que o nosso trabalho seja feito em vão. Olha, a gente pregou, a gente ensinou, a gente recebeu, né? A gente cuidou, a gente visitou, né? O que a gente fez? A gente orou por fulano. Mas de repente fulano, desaparece. Há uma responsabilidade na igreja, de cuidar dessa pessoa. Tudo bem, vamos pensar que a igreja fez de tudo por ela, e mesmo assim ela partiu. Nós fizemos o nosso papel, mas o problema é quando a igreja não faz. Será que estamos fazendo? Pense você de forma individual. Estamos fazendo isso? Você tem feito isso? Você tem cuidado de alguém? Mas pense, meus irmãos, por outro lado. Pense o seguinte: nós precisamos uns dos outros para nos fortalecer, mas às vezes as pessoas pensam de uma forma equivocada. Sabe o que elas pensam? Elas pensam assim: olha, não estou bem para ir na igreja, não estou bem para viver a vida comum da igreja. Eu não estou bem para participar do grupo de oração, eu não estou bem para participar da UMP, da UPH, da SAF, eu não estou bem para
para vir à igreja na escola dominical, eu não estou bem para vir na igreja aos cultos no domingo. Então eu vou ficando em casa. Quando eu estiver bem, eu vou. Só que essas pessoas se esquecem que aqui é o lugar onde nós somos tratados. É aqui o local onde as pessoas devem ser animadas, cuidadas, fortalecidas, confrontadas. Então, antes de você pensar assim, olha, eu só vou à igreja quando estou bem, pense diferente. Eu não estou bem, eu preciso ir na igreja. Eu preciso da comunhão, eu preciso estar junto com o povo de Deus. É isso que devemos pensar. Nem sempre estaremos bem, mas é aí que precisamos do povo. É aí que precisamos de comunhão. É aí que precisamos estar juntos uns dos outros. Não se esqueça disso. Mas como devemos cuidar uns dos outros? Então vimos o que fazer, precisamos cuidar uns dos outros. Vimos por que fazer, porque vivemos numa realidade caída mesmo. Vamos viver dias difíceis, dias de lutas, temos inimigos, temos perseguição. Para que nós precisamos cuidar uns dos outros? Para que o nosso trabalho não seja em vão. Para que as pessoas não se percam. Mas como cuidar uns dos outros? E aqui nós temos o como fazer. Primeiro, nós temos no verso 5 a ideia do indagar. O que Timóteo tinha que fazer? Como ele tinha que cuidar daquelas pessoas? Primeiro, ele tinha que indagar a fé daquelas pessoas. É o verso 5 que diz. Ele tinha que indagar, é o que Paulo escreve, mandei indagar o estado da vossa fé. Primeiro nós precisamos conhecer o estado da fé dos nossos irmãos. Se você quer ajudar alguém, você precisa conhecer o estado da fé dela. Você não vai ajudar de forma automática, sabe? Só tá junto, olha, tá legal, dando risada, brincando, se divertindo. Você tem que entender que na igreja existem pessoas que estão mais firmes em determinados momentos, outras mais fracas. Existem pessoas novas na fé e outras mais maduras na fé. Em que estágio os meus irmãos estão? Em que momento eles estão vivendo? Essa é a leitura que todo o povo tem que fazer uns dos outros. Mas veja, não é uma leitura para eu chegar e falar assim, fulano, você viu como é que ela está? Está fazendo isso e isso. Está vendo como fulano tem feito isso. Não. Que Deus nos livre disso. Que você tenha maturidade suficiente para olhar o que o seu irmão precisa, entender qual é a realidade dele, para que você possa ajudá-lo. Então olhe aí para o seu irmão, olhe mais para eles. Olhe para quem Deus colocou, ou para aquelas pessoas que Deus colocou ao seu lado. Não viva só uma vida automática, olha, eu venho na igreja, eu vou, eu entro, eu saio. Tenha relacionamentos intencionais. Como eu posso ser uma bênção na vida do meu irmão? O que ele está precisando? Qual é a leitura que eu faço dele, neste momento que ele está vivendo? Seja intencional. Não tenha uma vida automática. Tenha maturidade para entender isso. Era o que Timóteo tinha que fazer. Ele ia lá observar como viviam aqueles irmãos. Mas como eu disse, não para ficar fazendo comentários. E aí eu me lembro de José. Eu ia falar José. Lembra que José fazia com seus irmãos? Ele era o menor, ele ia lá ver o que seus irmãos estavam fazendo. E aí depois ele voltava para o pai e ficava fazendo o quê? A famosa fofoca, né? Intriga. Olha, pai, mas Rubem está fazendo isso, está fazendo isso. Deus não se agrada disso. Não é isso que Deus espera de nós. É que nós olhemos para os nossos irmãos, entendendo as necessidades uns dos outros. Além disso, além de indagar, Timóteo deveria confirmar. E aí o verso 2, ele diz assim: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos. E aqui traz a ideia de alguém que precisa de fortalecimento
para lidar com as perseguições. Pessoas que precisam ali a força, ensino, estímulo, cuidado para lidar com as oposições. Você consegue ver isso no meio do povo de Deus? Pessoas que passam por sofrimento, por lutas. Você consegue se lembrar de alguém? Pare e faça essa avaliação. Você consegue se lembrar de alguém que está passando por lutas? No meio do povo de Deus? Talvez essa pessoa precisa de uma palavra de estímulo, de cuidado, de ânimo, para perseverar, para continuar. É isso que Timóteo tinha que fazer. Aqueles irmãos enfrentariam perseguições e coisas difíceis do início da fé, e Timóteo deveria fortalecer a fé daqueles irmãos. Além disso, além de indagar, além de confirmar, Timóteo deveria exortar, ainda no verso 2, e exortar-vos. Ele tinha que exortar aqueles irmãos, que têm a ideia de ensinar, de encorajar, a ideia de levar aqueles irmãos a uma vida de santidade e de perseverança. Então a ideia é ensinar a palavra de Deus para alguém, é discipular alguém. Talvez para você o conhecimento bíblico seja tão tranquilo que você imagina que todos estão no mesmo nível de conhecimento de Deus, mas não é assim. Às vezes o que você conhece pode ser muito útil para o seu irmão. Talvez o seu irmão até conheça a Bíblia, mas por vezes, passando por lutas, ele nem se lembre disso. E Deus pode te usar para ensinar a palavra, para orar por alguém, para trazer o ensino que vem do Senhor, para que as pessoas sejam fortalecidas, que elas sejam ali perseverantes diante dos momentos que elas possam enfrentar. É difícil fazer isso? Ver o estado da fé, indagar, é você animar aqueles que estão balançando, é você ensinar a palavra de Deus para aqueles que precisam. Esse é um trabalho que vale a pena. Esse é um trabalho que vale a pena abrir mão daquilo que nos é de direito. É dedicar tempo a isso, para o bem do povo de Deus. Você pode fazer isso. Nós devemos fazer isso. Nós devemos nos envolver mais uns com os outros. Somos chamados para discernir a condição dos outros e abençoarmos a vida deles. Meus irmãos, uma privação que vale a pena é uma privação em favor dos outros, em favor dos nossos irmãos, para o fortalecimento da fé deles. Assim como nós precisamos de ajuda, eles também precisam. Então lembre-se, o que devemos fazer? Cuidar uns dos outros. Por que devemos fazer? Porque até Cristo voltar, viveremos dificuldades e lutas. Para que fazer isso? Para que as pessoas não se percam, para que o nosso trabalho não tenha sido em vão. E como fazer? Confirmando a fé das pessoas, exortando as pessoas e confirmando. Indagar, exortar e confirmar. Que Deus nos ajude a sermos esses instrumentos de Deus na vida dos nossos irmãos.